Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre a participação das mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Após a Segunda Guerra Mundial, o intuito das nações era reconstruir o mundo sob novos alicerces de paz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi estabelecida durante a Conferência de Yalta, na Rússia. O documento atravessou gerações com o ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. A declaração foi escrita por pessoas de diversos países, incluindo mulheres que fizeram a diferença na redação final. Vamos ver a reportagem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi esboçada pelo jurista canadense John Peters Humphrey. Com caráter internacional, teve a participação de países como França, China e Líbano, entre muitos outros. Mas foi a contribuição das mulheres que se deslocaram até a Rússia em pleno inverno de 1945 que inseriu o conceito de igualdade de gênero no ideal de direitos humanos. Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, liderou o comitê que redigiu a declaração e, apesar das diferenças, manteve o grupo unido até a aprovação final do documento. Da indiana Hansa Mehta, veio a alteração do texto. Todos os homens, para todos os seres humanos, nascem livres e iguais. Já a expressão a igualdade entre homens e mulheres, inserida no preâmbulo, foi uma contribuição de Minerva Bernardino, diplomata da República Dominicana. O Brasil foi representado pela ativista Berta Lutz. A participação das mulheres na redação da Declaração dos Direitos Humanos foi essencial para que os países começassem a discutir e a adotar mecanismos legais para a garantia de direitos às mulheres. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos e professora de Direito da Universidade Federal de São Paulo, e com Jaqueline Pitangui, socióloga e coordenadora da ONG Sépia. Ela também integra o Diálogo Interamericano, a Organização Internacional WLP Mulheres em Parceria por Direitos, Paz e Desenvolvimento, e é ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Bem-vindas ao nosso programa, muito obrigada pela participação. Antes da gente começar a falar exatamente sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu gostaria que a gente contextualizasse o momento histórico que a declaração, o mundo vivia na época em que a declaração foi criada. A gente está falando da década de 40, em que ainda tínhamos no início a Segunda Guerra Mundial e logo depois o pós-guerra. Muitas mulheres foram chamadas a contribuir com o esforço de guerra. Jaqueline, eu gostaria que você nos falasse qual era o contexto dessas mulheres, quais eram as lutas delas justamente ainda durante a guerra e ali logo no pós-guerra. Bem, a declaração ela deve ser entendida como um passaporte para a civilidade, um passaporte civilizatório depois do mundo viver não apenas uma guerra, mas também a destruição do sentido mesmo de humanidade com o Holocausto. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela coloca para a humanidade como um todo a necessidade da construção desse patamar fundamental de direitos universais. E é nesse marco, então, de destruição e recomposição e de busca também de articulações internacionais, né, como a Liga das Nações, que permitam o exercício da diplomacia internacional em contraposição à guerra. As mulheres, como nós sabemos, tiveram um papel da maior importância durante a Segunda Guerra Mundial, atuando, sobretudo, no âmbito do cuidado. As enfermeiras mulheres da Segunda Guerra Mundial, posto que médicas já existiam, mas ainda eram muito poucas, né, tiveram um papel fundamental. Mas, ao mesmo tempo, nós já vivíamos em diversos países que participaram ou não da guerra, como o Brasil, movimentos que levaram a questionar o papel da mulher na sociedade, como, por exemplo, os movimentos sufragistas. Então, nós temos, por um lado, um conflito destruidor de valores e princípios universais de dignidade humana e, por outro lado, movimentos que já colocam a necessidade
da igualdade de direitos entre homens e mulheres no mundo político. Então, há uma confluência de movimentos. Eu acho que é um momento, nesse sentido, fundamental. E, Maíra, a gente está falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e embora ela não tenha força de lei, a base dela serviu para dois tratados muito importantes que aí sim tem aplicação obrigatória nos países, que são o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Por que a Declaração Universal de Direitos Humanos teve e ainda tem tanta força, Maíra? A declaração ela tem a sua força exatamente por ela nascer nesse contexto que a Jaqueline descreveu tão bem. O mundo estava muito chocado com a questão das violações de direitos sem precedentes que houve ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. E o principal ponto que talvez a declaração inove, a principal ruptura que houve na Segunda Guerra Mundial, é o fato de o Holocausto, que a Jaqueline mencionou também, ele ocorre, a gravidade dele não é só por conta da gravidade das violações, mas sim porque pela primeira vez se tem o uso de um ordenamento jurídico de um país para atacar os seus próprios cidadãos. Eu acho que isso é muito importante da gente lembrar. É claro que houve outros genocídios na história, houve outras violações de direitos humanos, mas é a primeira vez que a gente tem um país, foi no caso da Alemanha nazista, produzindo normas para atacar seus próprios cidadãos que não correspondessem ali àquele ideal ariano, racializado, conforme um determinado pensamento científico da época. A Declaração Universal ela se torna muito forte, portanto, porque ela traz a ideia de universalidade de direitos humanos, que talvez para a gente hoje seja algo muito banalizado até, né? A gente acha óbvio que os direitos humanos sejam universais, mas naquele momento não era. Então, o fato de você ter uma norma internacional, ou seja, que está numa ordem supranacional, dizendo aos países que eles não são absolutamente livres, entre aspas, para fazer o que quiserem dentro dos seus estados, que um estado não pode decidir selecionar quais cidadãos ele vai tratar como tais e quais ele não vai. Então, a força da declaração, eu diria que a principal está nesse ponto, e por isso ela está assim até hoje. Ela inaugura essa ideia de que existe uma ordem acima da ordem jurídica dos estados e que o ser humano, individualmente, vai ser considerado como o principal sujeito de direito nesse contexto. E, Jaqueline, as mulheres, elas participaram de que forma na Declaração Universal dos Direitos Humanos? A gente está falando de uma declaração que foi escrita por diferentes países, por pessoas de diferentes países, igualmente por mulheres de diferentes países. Quais eram as lutas dessas mulheres? O que elas traziam de bagagem para justamente implementar na declaração a igualdade de gênero? Bem, eu acho que foi muito importante termos tido a Eleanor Roosevelt como coordenadora dessa comissão que vai trabalhar a declaração. E muitas vezes as pessoas falam da história como processos coletivos e esquecem que na história existem também personagens. E, nesse sentido, é muito importante nós estarmos hoje aqui recuperando algumas mulheres que tiveram um papel fundamental em quê? Em trazer para uma declaração a diferenciação que existe na vida entre homens e mulheres. Naquele momento que se escreve essa declaração, na maioria dos países, as mulheres não eram cidadãs plenas de direito. E se trabalhava muito com essa ideia de uma categoria que seria universal, o conceito de homem, e que esse conceito englobaria, então, as mulheres. Não era necessário mencionar mulheres, posto que, supostamente, elas estariam englobadas, estariam representadas na palavra homens. E uma das principais, digamos assim, ações desse grupo de mulheres que nós temos a Eleanor Roosevelt, mas nós temos também mulheres da República Dominicana, mulheres da Bielorrússia, mulheres da Índia, né? Dentre outros países que conformam
a representação feminina nesse comitê e que vão dizer não. Ou seja, de repente, a mulher se tornou sujeito de direitos em si mesma, como uma categoria, e não como um apêndice ou um agregado do homem. Isso foi um passo gigantesco na história dos direitos humanos das mulheres. Maíra, e a Jaqueline comentou sobre a participação de mulheres que partiram de diversos países. Eu gostaria que você comentasse, houve alguma dificuldade? A gente está falando de mulheres que foram até a Rússia participar da construção da declaração. Esse deslocamento, elas enfrentaram alguma dificuldade? Olha, eu desconheço que haja os registros sobre as dificuldades exatas, mas me parece bem razoável a gente assumir que sim. A gente está falando aí dos anos 40, do século XX, e a gente está falando de um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, e estamos falando de deslocamento de mulheres que ainda não tinham se tornado esses sujeitos de direito e de direitos, como a Jaqueline colocou, né? Isso implica dizer, por exemplo, o que significa não ser um sujeito pleno de direitos e o quanto isso pode impactar, por exemplo, numa questão de deslocamento, né? Algo tão cotidiano. Mulheres precisavam de autorização de seus maridos, de acordo com a legislação de diversos países, para realizar os atos mais banais do seu dia a dia. Então, ainda que a gente desconheça registros exatos de quais tenham sido essas dificuldades de deslocamento, é razoável assumir que sim, elas devem ter enfrentado uma série de desafios para poder estar ali presente no momento de elaborar a declaração. E, Jaqueline, a senhora citou na resposta anterior o papel importantíssimo que a Eleanor Roosevelt já exerceu na construção da declaração, até porque foi ela que fez toda a coordenação do grupo. Inclusive, partiu dela também a ideia de se fazer a declaração e não um tratado, porque ela acreditava que dessa forma teria mais influência na comunidade internacional, igual que teve a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A senhora acredita que ela teve uma atitude aí ousada ao propor que se fosse assinado essa declaração? O que eu posso dizer é que a declaração tem, sim, um impacto fundamental hoje. A declaração é um dos principais documentos das Nações Unidas e como eu disse, um passaporte universal. Agora, o peso relativo que ela teria se fosse sido transformada numa convenção, que teria, então, força de lei, uma vez ratificada, eu não posso avaliar, eu só posso saudar a declaração como um documento da maior importância e ressaltar novamente o papel das mulheres nessa declaração. E como você mencionou a Declaração de Independência dos Estados Unidos, eu queria recordar aqui um fato histórico que é interessante. Primeiro, colocar que quando a gente conversa sobre direitos humanos e fala sobre direitos humanos e fala sobre titularidade de direitos humanos, vamos fazer sempre a pergunta: quem são os excluídos? Caminha-se passo a passo. A afirmação de direitos ao longo da história da humanidade, ela vem também com a definição de zonas de exclusão. E as mulheres, em geral, têm estado nessa zona de exclusão. Então, a gente pode voltar séculos na história e fazer uma comparação com a presença daquelas mulheres, né? Em 1948, e pensando como, ao longo da história, essa luta ela tem uma memória. Então, eu acho que a gente pode dizer que, séculos depois, houve uma vitória, não é verdade? Porque com a declaração as mulheres conseguiram, sim, né, inserir algumas palavras, algumas frases que trazem o respeito, né, à diversidade dentro do conceito de universalidade. Justamente sobre essas expressões que foram incluídas pelas mulheres na declaração, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente faz um rápido intervalo e na volta continuamos a falar mais sobre a participação das mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Direito Sem Fronteiras volta já.
Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre a participação das mulheres na Declaração Universal dos Direitos Humanos. No bloco anterior falávamos de mulheres que fizeram a diferença na elaboração da declaração. Maíra, agora eu volto com você, justamente continuando a falar de mulheres que fizeram essa diferença. A gente tem a indiana Hansa Mehta, que ela fez uma alteração no texto para mudar a expressão para todos os homens e mudou para o contexto de que todos os seres humanos nascem livres e iguais. Essa mudança, ela foi significativa? Sem dúvida, ela foi significativa. Pode parecer que é uma mudança pequena, pode parecer que é dizer mais do mesmo, mas quando a gente observa o que acontece com os documentos que decorrem, seja da Declaração Universal, seja da Constituição Brasileira, como a Jaqueline muito bem lembrou, a gente percebe que isso tem consequências diretas na legislação. Eu explico aqui por meio de exemplos. A gente já tinha a previsão de todos serem iguais perante a lei, basicamente desde todas as constituições liberais do final do século XIX. Então, quando a gente tem as revoluções liberais, como a Revolução Francesa, a independência norte-americana, etc., essa ideia jurídica de que a lei não poderia fazer diferença entre as pessoas já estava incorporada. Ela vem da queda do antigo regime, já era algo bastante consolidado politicamente. Não obstante, as mulheres ainda não votavam. Então, na maior parte dos países do mundo. Então, eu até peguei uma cola aqui para mencionar o exemplo. Quando a ONU é fundada em 1945, dos 51 Estados-membros, só 25 asseguravam direito ao voto às mulheres. O que isso significa dizer? Que mesmo a lei dizendo, a Constituição desses países dizendo, todos são iguais perante a lei, quando você vai olhar a lei que decorre dessa Constituição, ela não chega lá, ela não é aplicada. Então, essas alterações para dizer, olha, todos são iguais perante a lei, mas temos que tratar da especificidade de homens e de mulheres, porque as trajetórias históricas desses grupos são diferentes, isso se mostra de uma forma muito concreta quando a gente olha como as legislações são alteradas, uma vez que essas expressões são incorporadas. Então, a inclusão, essa modificação, né, na proposta do texto da declaração, para que, em vez de todos os homens, todos os seres humanos, pode parecer uma preciosidade linguística, mas, na verdade, ela traz consequências concretas muito visíveis. Assim como a Maíra estava falando do contexto do Brasil, a gente sabe, Jaqueline, que a América Latina, mulheres da América Latina também participaram da redação da declaração e a gente aqui relembra, a senhora já inclusive a mencionou, a Minerva Bernardino, que é diplomata da República Dominicana. Ela teve um papel importantíssimo, inclusive na criação do preâmbulo, quando ela foi decisiva para que lá constasse igualdade entre homens e mulheres, essa expressão. Como é que essa declaração, a Jaqueline já falou um pouquinho sobre como é que ela movimentou o Brasil, mas como é que ela movimenta também o nosso contexto de América Latina? Bem, eu acho que é muito importante nós lembrarmos aqui, não sei se especificamente com relação à declaração, mas antecedendo um pouco, né? Irmos a 1945 e a Berta Lutz, porque a Berta Lutz é uma figura que deveria ser matéria obrigatória, né, na história do Brasil. Na realidade, a história do Brasil ela reconhece muito pouco o papel de mulheres e de movimentos coletivos, né, que marcam a história das mulheres. A Berta Lutz era uma cientista, era bióloga, mas foi uma das principais lideranças no nosso movimento sufragista aqui. E ela participa, né, da conferência em São Francisco, que vai dar lugar à Liga das Nações. E nós diríamos que a Berta Lutz era feminista. Então, nós temos também uma senadora do Uruguai, ou seja, há uma série de mulheres que já lutam na América Latina pelo direito ao voto. Como lembrou a professora Maíra, um direito básico de cidadania negado às mulheres. E esse direito ao sufrágio universal, na maior parte dos países da América Latina, foi uma luta encabeçada por algumas mulheres, mas não foi um movimento de massas, como foi nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, é muito importante lembrar todas essas lutas e o papel da Berta Lutz, especificamente com relação ao Brasil.
Exatamente. E a gente ia falar também sobre... Maíra, você pode comentar sobre a importância da Berta Lutz, ela que foi uma ativista que trouxe aí, deixou um legado enorme para o Brasil nessa luta? Olha, eu ratifico o que a Jaqueline colocou. A Berta Lutz, ela acaba por vezes sendo pouco lembrada, eu tenho a mesma percepção, acho que ela é menos mencionada do que o merecido. É uma mulher que lá na primeira metade do século XX fez uma trajetória como carreira de cientista, em uma época que o Código Civil que estava em vigor, vou falar dele de novo, porque era um instrumento de lei extremamente restritivo em relação aos direitos das mulheres. Significava dizer que mulheres, para poder estudar, para poder trabalhar, ter uma carreira, precisariam de autorização do pai ou do marido. Então, mulheres que conseguiram vencer esse tipo de barreira, que era inclusive legal, e conseguir estabelecer uma trajetória científica, se hoje é difícil, imagina quase 100 anos atrás. Conseguir estabelecer essa trajetória e ainda se colocar ali na elaboração da Declaração Universal é algo, no mínimo, digno de nota, né? Então, a Berta Lutz deveria ser muito mais lembrada do que ela costuma ser. Então, muito importante a gente fazer aqui esse registro de menção ao trabalho dela. E, Jaqueline, após a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vê também o mundo aumentando essa discussão em relação à garantia de direito das mulheres. E aí a gente tem um pouco depois, em 1979, a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. A gente sabe que essa convenção ela constitui um marco histórico, principalmente até hoje, as suas ações, o que foi dito nessa convenção reverbera. Gostaria que a senhora falasse sobre essa convenção. Sim, eu acho importante pensar um pouco no século XX como o século não só da guerra, do desastre e da destruição, mas o grande século da construção de direitos humanos. Se nós pensamos e tomamos a Declaração Universal como um marco, nós depois vamos ver que, ao longo do século XX, uma série de outras convenções vão sendo feitas, e o que nós temos aí é um processo que eu chamo de um processo de universalização e especificação dos direitos humanos num movimento concomitante, simultâneo. Nós definimos novos sujeitos de direitos e trazemos outras dimensões da vida também para o espaço de direitos. Deixa eu explicar. Mesmo se a Convenção falava seres humanos e homens e mulheres, ou seja, mesmo se a Declaração de Direitos Humanos já fazia essa discriminação, na realidade, e como apontou a professora Maíra, ela era retórica, porque na realidade o que nós continuávamos a ver era a negação dos direitos das mulheres. Então, a Convenção CIDOR, contra todas as formas, né, de eliminação, contra todas as formas de discriminação contra a mulher, ela é fundamental porque ela especifica as mulheres como um sujeito de direitos. Ok, Maíra, qual a influência dessas convenções, principalmente dessa garantia de direitos humanos, na criação de mecanismos legais aqui no Brasil? A gente tem, sim, a Constituição já trazendo uma transformação, mas que outros mecanismos legais de garantia de direito às mulheres foram criados, tendo como base toda essa discussão? Olha, a Convenção dos Direitos das Mulheres, ela vai impactar boa parte da incorporação de novos direitos das mulheres com a Constituição de 88. Vamos lembrar que a gente vai ter aí esse período grande, né, até 88, para que se encerrasse a ditadura militar, que houvesse o processo de democratização. Sempre que a gente tem um regime autoritário, isso vai espraiar para os diversos setores da vida e não vai ser diferente em relação aos direitos das mulheres. Mas a alteração do Código Civil lá na frente, em relação a várias questões da igualdade no casamento, igualdade entre homens e mulheres no campo da vida privada, ela se deve em muito a essa incorporação no plano internacional desse tipo de direitos. Agora, pensando numa normativa bastante específica, como a Jaqueline mencionou, a questão da violência doméstica, violência intrafamiliar, violência nas relações privadas, vale a pena a gente falar de uma outra convenção, essa não no âmbito da ONU, mas do âmbito do sistema interamericano, que é a Convenção de Belém do Pará,
é uma convenção de 1994. Para quem não esteja muito familiarizado com esses vários sistemas de direitos humanos, a gente tem, além do sistema da ONU, com as suas convenções, em cada região do planeta a gente vai ter, nas Américas, o sistema interamericano, na Europa, o sistema europeu de proteção aos direitos humanos e o sistema africano, que vão ter também as suas convenções observando as realidades locais. Então, além da Convenção da Mulher, que é essa da ONU de 1979, em relação aos direitos das mulheres, o Brasil também faz parte, é signatário e ratifica a Convenção de Belém do Pará, de 1994, e essa convenção ela tem por finalidade o combate à violência contra mulheres, então ela tem isso como específico. A Convenção da Mulher da ONU, ela trata dos direitos das mulheres de uma forma geral, a violência ela está ali mencionada, mas não de uma forma tão específica quanto na Convenção de Belém do Pará. E para nós, aqui no Brasil, essa convenção do sistema interamericano tem a importância de ter sido fundamento para a criação da Lei Maria da Penha, em 2006. O Brasil havia ratificado a convenção lá em 1994, mas não estava cumprindo com os deveres assumidos internacionalmente, no sentido de prevenir, combater e erradicar a violência contra mulheres, e por conta disso, o caso da Maria da Penha Fernandes Maia, que foi vítima de violência doméstica por vários anos, esse caso dela é levado ao sistema interamericano, e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recomenda ao Brasil, a partir desse caso, que é usado como paradigma em relação a todas as outras violações que vinham, infelizmente ainda vem acontecendo, mas recomenda que o Brasil criasse uma normativa específica. Essa norma específica é a Lei Maria da Penha. E aí eu acho importante falar dela porque mostra que essas convenções de direitos humanos, elas têm uma concretude, elas têm uma aplicação no nosso dia a dia, elas impactam o direito doméstico, não são simplesmente declarações filosóficas, que já seriam extremamente importantes, não é? Mas elas trazem, de fato, uma aplicação no direito interno, e aqui no Brasil, o grande exemplo disso é a Lei Maria da Penha, que é uma norma multidisciplinar, ela trata de direito penal, direito civil, direito de família, com a ideia de assegurar um âmbito maior de proteção a mulheres que se encontram em situação de violência. Ou seja, temos aí, então, uma influência fortíssima nos nossos mecanismos legais aqui de proteção às mulheres. É uma pena, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer as nossas convidadas, Jaqueline Pitangui e Maíra Zapater, e também a você que nos acompanhou. Veja a programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.